Então vamos lá, gente. Bom dia. Para quem chegou agora, eu dividi essa aula em 3 momentos, tá? Tá, aula 1, aula 2, aula 3, porque é genética, é aula de genética pura que a gente vai falar hoje. Então a gente vai falar de divisão celular, de mitose, meiose. Vamos falar depois do que é homozigose e heterozigose, que são padrões de herança genética. Depois vamos falar no final sobre aconselhamento genético, que aí é a parte que vocês entram, né, como psicólogos para orientar essas pessoas que precisam de orientação em relação a algumas doenças genéticas, tá? Então vamos começar. Aí a cada aula eu paro, abro para a gente discutir e tirar dúvida, tá bom? E aí a gente vai até a terceira, tá? Esse é o estudo dirigido que eu deixei para vocês, espero que vocês tenham feito, né? No final da aula a gente bate um papo sobre ele, era para mim ter colocado ele no final. Então, gente, a gente não pode deixar de falar de herança genética, de padrão genético, tudo, se a gente não falar da estrutura que vai me levar a esses genes, né, que chama-se cromossomo. Então, cromossomo é uma molécula, né, que está lá dentro do meu núcleo, dentro do DNA, que está associada a algumas proteínas, principalmente uma proteína chamada histona, tá? Que essa proteína ela vai desenovelar, né, o processo de divisão celular, vai abrir esse cromossomo para mim, para poder fazer a divisão celular. E aí eu consigo ver os cromossomos numa das fases da mitose e da meiose, chamada metáfase, que é a parte que, daqui a pouco a gente vai ver as fases da mitose e meiose, que é aquela fase onde os cromossomos ficam no meio da minha célula, né, para se dividir. Então, é a única hora que eu consigo ver esses cromossomos, e a gente vai ter essa oportunidade no laboratório, de visualizar as células se dividindo e os cromossomos em fase de metáfase. Nós temos lâminas lá no microscópio que a gente consegue visualizar. E quando nós retornarmos na aula prática, vocês vão ver. Tá? Então, aqui, um cromossomo simples, sem ele estar ligado a outra cromátide, ele é dividido em 2 braços, né? Um que a gente chama um braço curto e um braço mais longo, e ele é dividido pelo centrômero. Isso aí é a estrutura básica do meu cromossomo. Um braço menor, um braço maior e uma estrutura no meio chamada centrômero. Aí, quando eu tenho o cromossomo já ligadinho às 2 cromátides, reparem, eu vou ter, olha a figura, o braço, né? 2 braços, né? O cromossomo já ligadinho, X. O centrômero, ele é ligado nas 2 cromátides, que eu quero que vocês entendam daí, o que é cromátide. Cromátide é uma parte desse cromossomo, tá vendo? Onde está em rosa, né, tá marcado de rosa, eu tenho a cromátide, que é uma parte do cromossomo. Então, quando ele está assim, já formado nesse xizinho, eu tenho uma parte do pai e uma parte da mãe, tá? O centrômero é um só, que vai unir as 2 cromátides, e eu tenho 4 braços, né? 2 braços curtos e 2 braços maiores, braços longos. E aí, gente, nós temos, a gente já chegou a falar um pouquinho sobre isso em sala de aula, nós temos o processo de divisão celular. Então, eu tenho que entender como ocorre a divisão celular. Não é difícil, as fases são as mesmas, tá? Só temos particularidades distintas. Quando eu faço mitose eu quero fazer a multiplicação celular. Então, eu faço essa divisão celular em todas as minhas células do meu corpo, as células chamadas células somáticas, né?
Então, quando eu quero fazer, quando eu tenho um processo, por exemplo, de renovação celular, né, uma célula vai sofrer apoptose, eu tenho que fazer outra. Quando eu tenho um processo de cicatrização, eu vou fazer mitose, tá? Agora, meiose, quando eu falo meiose, eu falo de quem? De material genético, de células gametogênicas. Então, só quem vai fazer meiose são as células, os gametas masculinos e os gametas femininos, tá? Então, eu estou falando de hereditariedade, meiose, mitose, todas as minhas células do corpo. Então, alguns eventos fundamentais. Eu vou ter informação genética, que vem do meu DNA, né? Vou copiar essas células, no caso de mitose, eu vou copiar duas células filhas idênticas às que originou. E a meiose, eu vou ter 4 células com material genético misturado, tá? Que vem do gameta masculino e do gameta feminino. Aí eu tenho uma fase, né, que alguns autores consideram fase, outros não, chamada intérfase. O que é intérfase? É quando a célula se prepara para fazer a divisão celular, seja ela mitose, seja ela meiose. Então, intérfase é quando eu estou me preparando, a célula está se preparando para se dividir. Então, ela monta aquela estrutura, ela vai selecionar proteínas, ela vai receber essa cópia do DNA da célula, ela vai estar se preparando, tá? É uma fase de preparação para a divisão celular, tá? A intérfase. A célula ainda não está se dividindo. Então, vamos falar primeiro de mitose, que são das células somáticas, todas as minhas células do corpo. Então, a mitose tem uma particularidade que eu não tenho alteração dos meus cromossomos. Então, eu tenho a célula mãe, que aí vocês estão vendo a célula mãe, e ela vai se dividir em duas células completamente idênticas, tá? Então, esquece isso de N, 2Ns, para não confundir. Pensem o seguinte, eu tenho uma célula no qual ela vai sofrer esses processos de divisão celular e ela vai se dividir em duas células idênticas à que originou, a célula mãe. Tá? Por definição, mitose é um processo fundamental à manutenção da vida, pois por meio dele ocorrem os processos de reposição de células velhas ou lesionadas, regeneração de tecidos, crescimento do indivíduo. Então, eu estou fazendo mitose praticamente o tempo todo, né? Todo tempo a gente está exposto, por exemplo, às células da pele. Todo momento a gente está sendo exposto, então estou tendo fazendo mitose para regenerar aquele local. Tive um corte, tem que fazer o processo de cicatrização. Então, todo momento, minhas células, por exemplo, a hemácia, que é as células do sangue, ela dura em média 120 dias. Então, após 120 dias, eu estou fazendo o quê? Minha medula está fazendo eritropoiese, formando novas células, né? Então, estou fazendo isso o tempo todo. Então, na mitose, uma célula se divide, dando origem a duas células iguais à célula-mãe, tá? Trata de um processo contínuo, mas que, para facilitar o estudo, é dividido em 4 fases: prófase, metáfase, anáfase e telófase, tá? Os nomes são feios, mas prestem bastante atenção, que é muito fácil de entender, tá? Para me entender primeiro, o que acontece? No fenômeno de mitose e de meiose é a mesma coisa. Primeiro, a célula se prepara, intérfase, né? Vai recolhendo proteína, recebendo a informação genética para poder se dividir.
tá? Aí começam os processos, é um processo dinâmico, tá? Tá acontecendo a prófase, depois vai acontecer a metáfase, a anáfase e a telófase. É um processo contínuo até a célula se dividir na última fase, na telófase, e dar origem às duas células filhas, tá? Então, como que vocês vão entender isso? Vocês vão prestar atenção no que eu vou explicar agora, na palavra-chave que acontece em cada fase dessa. Primeiro, vocês têm que entender que o processo começa assim. Eu vou desorganizar tudo, desorganizar aquela célula, tá? Para poder depois organizar e formar duas células filhas. Como que eu vou fazer isso? Primeira fase da mitose. Se quiserem anotar aí, anotem as palavras-chave de cada fase que fica mais fácil. Então, primeira fase da mitose chama-se prófase. O que eu vou fazer? Eu vou começar a desorganizar o meu núcleo. Eu vou começar a expor os meus cromossomos, que tá lá, ó, de azulzinho, dentro do meu núcleo. Então, reparem aí, tem a carioteca, que é a membrana da minha célula eucarionte, no qual lá dentro está o meu material genético, né? E eu vou começar a expor esse meu material genético ali. Para quê? Para começar a duplicação. Então, começa o quê? A desorganização. O que acontece nessa fase, né, nessa primeira fase? Primeiro, eu tenho o rompimento da minha membrana, chamada carioteca. Para quê? Expor o meu material genético, os meus cromossomos que estão lá dentro. E aí eu tenho aquela organelazinha que a gente estudou lá na nossa primeira e segunda aula, chamada centríolo, né? Que aí o centríolo ele vai começar o quê? Ele vai começar, as organelas vão todas sumir, meu material genético vai ser exposto pelo rompimento da carioteca, e aí eu vou ter o quê? A organela centríolo ali em evidência, tá? Então, o evento marcante da prófase é o quê? O rompimento, né? O rompimento da carioteca, o desaparecimento de todas as minhas organelas, né? E o centríolo ali, a minha organela centríolo, aparecendo ali para a formação do fuso acromático, tá? Então, essa primeira fase é uma fase de eu vou desorganizar aquela célula, as organelas vão desaparecer e eu tenho a exposição do meu material genético pelo rompimento da minha carioteca, tá? Essa é a primeira fase. E aí continua, né? Aí logo depois eu vou para a fase da metáfase. Essa fase é muito fácil de eu entender. Ah lá, ó, o fuso acromático é aquela estrutura ali, ó, tá vendo? Fuso, fibras do fuso mitótico ou fuso acromático, é a mesma coisa. A fase de metáfase eu caracterizo como meio, tá? Meio. É quando os cromossomos ainda, ó, o xizinho ainda tá, ó, o cromossomo ainda tá grudadinho, tá? Então ele ainda não se dividiu. Então, o cromossomo está lá, ó, na placa que a gente chama, ou linha equatorial, tá vendo? Os cromossomos estão alinhados, os cromossomos estão alinhados lado a lado no centro da célula. Então, metáfase é muito fácil da gente entender. É quando os cromossomos estão alinhados no meio da célula, do fuso acromático. Então, ó, tá tudo ali no meiozinho, mas eles ainda não se separaram, tá? Essa é a fase da metáfase. Os cromossomos alinhados no meio da célula. Olhem aí no desenho, o xizinho azulzinho são os cromossomos e reparem o que vai acontecer na próxima fase agora. Este xizinho eu estou com o cromossomo ainda preservado.
E aí eu tenho um ladinho do cromossomo e o outro lado do X, que são chamados de cromátides, tá? Então, metáfase é a fase que os cromossomos estão ainda duplos, né, ligadinhos, alinhado no centro da célula. Esse centro da célula nós chamamos de placa equatorial, linha equatorial, equador, sabe? Meio. E aí, o que acontece? Ao final da metáfase, eu tenho a outra fase chamada anáfase. Olha o que começa a acontecer. Os cromossomos começam a se dividir e as cromátides, ó, cada uma vai para um polo oposto, tá? Olha lá, o fuso acromático, ele puxa, né? Ele divide o cromossomo, no qual um vai para um polo, uma cromátide vai para um polo, a outra cromátide vai para outro polo. E aí eu já estou começando a ter a divisão, né? A formação de duas células, tá? Então, olha, o fuso acromático, ó, no meiozinho lá, e os cromossomos vão se separar e são puxados para polos opostos. Se eu puxei para um lado, puxei para o outro, né? Eu já começo a ter o quê? As duas células filhas, tá? Com material genético, tá vendo? Uma com uma cromátide e outra com outra. E aí essa fase é marcada por um fenômeno chamado o quê? Citocinese. O que é citocinese? É a divisão, né, da célula, o estrangulamento da célula ali, formando as duas células filhas. Então, repare, se na prófase, que é a primeira fase da mitose, eu fiz o quê? Eu desorganizei tudo e só fiquei com o centríolo para poder fazer a divisão celular. Agora, na telófase, na última fase, eu vou fazer o quê? Eu vou voltar, eu vou reorganizar a minha célula. Então, volta a carioteca, né? O material que foi dividido lá pelo fuso acromático, a carioteca, ela vai envolver para formar o núcleo, as organelas começam a aparecer novamente e eu reestruturei a célula. E aí eu tenho as duas células filhas após esses eventos, tá? Então, divisão celular aqui, ó, mitose, a célula dividiu no final pelo fenômeno chamado citocinese, que é a divisão, né, das minhas células, a divisão citoplasmática, e aí eu tenho duas células filhas idênticas. Ai, que bonitinho. Então, mitose, isso. Meiose. Meiose eu vou fazer divisão celular, só que ao invés de formar duas células filhas idênticas, eu vou formar 4 células filhas, tá? 4 células filhas. Então, com a metade do cromossomo da célula mãe. Então, como é que eu vou fazer a meiose? A meiose eu faço primeiro em células gametogênicas, né? Gametas masculinos e gametas femininos. Já começa por aí. Outra coisa, eu faço as mesmas fases, tá? Da mitose. Mesmo processo que eu expliquei agora de mitose, eu vou fazer em meiose. Só que qual é o fundamento da meiose? Se eu estou falando, eu quero fazer um processo de cross-over. O que é um processo de cross-over? Misturar o meu material genético um monte de vezes. Então, uma das diferenças da mitose para a meiose é que eu vou fazer esses processos, essas fases, 2 vezes. Para que eu vou fazer 2 vezes? Quanto mais eu misturar esse material genético, melhor.
E, além disso, eu não quero formar 2 células, eu quero formar 4. Então, ó, etapas da meiose, mesma coisa. Intérfase, eu vou estar lá recebendo, me preparando, recebendo o DNA que eu vou ter que replicar bonitinho, né? Então, ali, ó, antecede é a fase de preparação, que eu falo assim, intérfase. Mesma coisa. E aí eu tenho as etapas da meiose. Eu vou ter prófase, anáfase, metáfase, anáfase e telófase. Só que eu vou ter um e eu vou ter 2. Por quê? Porque eu vou fazer essas fases 2 vezes. É uma da diferença. Eu vou fazer isso 2 vezes. Não reparem os nomes, tá? Não reparem os nomes. Gravem que a meiose eu vou fazer em células, em gametas, feminino e masculino, e eu quero fazer o que com essa meiose? Eu quero misturar o meu material genético para ter o quê? Variabilidade genética. Porque ninguém é igual, gente, ninguém é igual geneticamente, todo mesmo gêmeos, todas as pessoas são geneticamente diferentes, tá? Então, a prófase, né, a prófase um, né, da meiose, ela é dividida em 5 subfases, tá? 5 subfases, que ela vai fazer a mesma coisa. Vou desorganizar, igual eu fiz na prófase. Vou romper a carioteca, vou expor o meu material genético, tá? Mas aí eu tenho uma fase chamada diplóteno, que é a fase ali, ó, a quarta subfase, que ocorre esse fenômeno. É isso que eu quero que vocês gravem. Esse fenômeno, que é um fenômeno que eu chamo de crossing over, ou permutação. O que é esse fenômeno? Né? Eu vou fazer trocas e trocas, misturas e misturas de fragmentos dos meus cromossomos para ter o quê? Variabilidade genética, né? Eu quero variar, eu tenho que misturar muito esse material genético, por isso que os indivíduos são diferentes, por isso que os indivíduos são distintos geneticamente, por causa desse processo chamado crossing over. Então, a meiose, ela tem na sua prófase 1, isso que eu quero que vocês guardem, na prófase 1, existe, apesar de ela ser dividida em 5 subfases, tem em uma dessas subfases, eu tenho a perpetuação da espécie, a mistura do material genético, que é um fenômeno que eu chamo fenômeno de crossing over, para ter o quê? Variabilidade genética. Continuo, gente, a mesma coisa, fazendo o mesmo processo da mitose. Só que agora eu estou fazendo o quê? Com 2 pares de cromossomos, tá? Então, presta atenção na figura, ó. Os cromossomos na metáfase 1, estão ali, ó, juntinhos na placa equatorial, né? No meiozinho da célula. Então, continua a mesma coisa, só que ao invés de eu ter um cromossomo alinhado com o outro, um cromossomo alinhado com o outro igual na mitose, eu tenho 2 cromossomos ligados na placa equatorial, tá? Então, no meio da célula. Novamente, ali, ó, fibras do fuso acromático, formado pelo centríolo, tá? E os cromossomos alinhados aonde? Na metáfase, meio, no meio. Na anáfase, né, eu tenho a variabilidade genética, né, continuo misturando meu material genético,
com a separação dos cromossomos homólogos, né, que é um do lado do outro, né, e aí vai acontecer aquele mesmo fenômeno, vai o quê? Cada cromossomo, só que ao invés de cromátide, que é a metadezinha do X, o Xzinho, o cromossomo inteiro. Quando eu divido esse X, eu tenho cromátide irmã para um lado, cromátide irmã para o outro. Então, na anáfase, na primeira fase da meiose, eu estou dividindo quem? Os cromossomos inteiros. Eu não estou separando. Então, olha a figura, ó. Quando eu sofro o processo de meiose, na anáfase, eu tenho o quê? Os cromossomos inteiros sendo separados e migrando para polos opostos, tá? Olha lá, ó, os dois cromossomos, mas eles vão inteiro. Eu ainda não vou separar o xizinho, as cromátides. E aí eu começo, ó. Meu primeiro, na última fase, na última não, né? Na meiose 1, na telófase 1, no primeiro ciclo, né, que eu faço, eu já vou originar duas células filhas, mas os cromossomos ainda continuam ali na figura duplo, formei a célula filha e aí eu vou fazer uma nova divisão, tá? Então, nada mais é, gente, do que eu fazer o quê? Primeiro, eu faço as 5 fases, né? Misturo na prófase 1 o meu material genético tanto, muito. Depois eu faço a primeira divisão, formei as duas células filhas. E aí, normal, igualzinho a mitose. Sofreu o quê? Citocinese, ali, ó, estrangulamento da membrana, volta tudo bonitinho. As organelas reaparecem, o núcleo, a carioteca reaparece, organiza o material genético e aí eu vou para a nova divisão, tá? Prófase 2, né? Vou começar a fazer a mesma coisa, continuo fazendo o mesmo processo, ó. Condensação dos cromossomos, o centríolo vai começando a surgir para fazer o fuso acromático, desaparecimento da carioteca e exposição do meu material genético, tá? Tem alguma coisa diferente? Não, por enquanto não. Estamos fazendo a mesma coisa. Na prófase 2, gente, aqui ó. Na prófase 2, eu não tenho fenômeno mais de crossing over, eu não tenho mais aquelas 5 subfases, tá? Eu só tenho na meiose 1, na prófase 1, que eu tenho aquelas 5 subfases no qual eu vou começar a misturar o meu material genético, chamada-se crossing over, tá? Para que eu faço crossing over? Para ter variabilidade genética, mistura do meu material genético. Então, ó, prófase 2 continuo fazendo a mesma coisa que a gente fez, tá? Fuso acromático formando, carioteca desaparece, os cromossomos começam a ser expostos pela ruptura da membrana e eu começo uma nova divisão celular. Metáfase, ó, os cromossomos pareados agora, ó, no meio da célula, na placa equatorial, né? E aí, ó, eu vou fazer o quê? Divisão, vou fazer o quê? Eles estão no meio da minha célula, né, de meiose, e aí eu vou começar a fazer o quê? Migração para os polos opostos. Só que agora eu vou fazer o quê? Eu vou separar as cromátides. Então, a diferença da anáfase 1 para a anáfase 2 é que quando eu faço a anáfase 1, eu vou dividir os cromossomos inteiros para os polos opostos. Mas eu quero formar mais célula. Então, o que eu vou fazer? Já na anáfase 2, eu vou fazer o quê? A separação do xizinho que eu falo para vocês, das cromátides. Aí volta sendo aqui
se eu for comparar, a anáfase 2 é a mesma coisa da anáfase da mitose, tá? Ela vai fazendo o quê? Cromátides irmãs vão ser separadas para os polos opostos. E aí eu vou formar a nova célula. Mais uma nova célula. Aqui, ó. Só que ali de 2 cromossomos eu fiz o quê, ó? Eu tenho 4. Ao final da minha meiose, eu tenho o processo de citocinese e vai originar ali, ó, 4 células diferentes, 4 células com material genético, né, com cromossomos variáveis, né? Porque eu estou fazendo o quê? Esse é o processo, gente, que a gente vai falar já já, que é quando eu começo a formação do zigoto, tá? Da fecundação. Mesma coisa, o que que acontece? Vou formar as 4 células, sofre o processo de citocinese, né? A divisão do citoplasma, cada um ali, ó, fica com uma célula bonitinho, formadinha, com tudo reorganizado. As organelas voltam para o lugar, carioteca volta a englobar o material genético, né? E as organelas vão reaparecer. Finalidade da meiose. Sempre meiose eu falo de células gametogênicas. São os gametas. Quem são os gametas? Aqui, gente, ó, eu coloquei para vocês, ó, do lado verdinho, mitose. Tá vendo, ó? Mitose eu faço rapidinho, tá? Trocando em miúdo essas fases, o que que a gente tem que entender? Mitose é um processo rápido, né? É um processo rápido que eu tenho que fazer de formação de uma nova célula, tá? Então, particularidades da mitose, que é isso que vocês têm que saber. Particularidade da mitose. Eu faço em células somáticas, todas as minhas células do corpo. Ambos os processos, mitose e meiose, são processo de divisão celular, tá? Em mitose, eu faço a fase prófase, metáfase, anáfase, telófase, uma única vez, né? E formo 2 células filhas idênticas, tá? Meiose, a diferença. Eu tenho que ter variabilidade genética. Então, eu tenho duas divisões. Eu tenho prófase, metáfase, anáfase, telófase, 1 e 2. Eu vou fazer 2 vezes. Por quê? Primeiro, que eu quero variabilidade genética, e segundo, porque eu vou formar 4 células filhas, tá? Particularidade mais importante que vocês têm que entender da meiose: variabilidade genética que eu tenho da prófase. Na prófase, eu tenho 5 subfases, e em uma dessas subfases eu tenho o fenômeno que há a mistura do material genético mais forte, que chama-se fenômeno de crossing over. E aí eu faço, né, meiose em células gametogênicas. Então, resumindo tudo, o que vocês têm que entender é que meiose, que para nós é mais importante, né, porque a gente vai falar sobre genética. Meiose, eu tenho esse processo de crossing over e eu tenho 4 células filhas misturadas. Gametogênese, né, por definição, é a produção dos gametas. No homem é chamado espermogênese e na mulher é chamada ovogênese, tá? Ambos os processos, ó, são feitos por meiose, e aí a gente vai conhecer um pouco sobre a formação dos gametas, masculinos e femininos. Gente, de baixo para cima, tá? Se eu fosse falar da meiose
do sexo masculino, né, a formação do espermatozoide, tá? Só para vocês terem uma ideia de como funciona, né? Eu tenho as células primitivas que vão se especializando até a formação do espermatozoide completinho lá em cima, tá? Então, é lógico, gente, não precisa decorar isso, nada, é só para vocês saberem como que existe essa forma de gametogênese, né? Como eu formo os gametas, né? Então, eu tenho células, né, chamadas células de Sertoli, né? Que são as células que vão começar a dar origem lá das minhas células do espermatozoide. Então, eu começo a diferenciar essas células da seguinte forma. Elas começam a forma espermogônia de baixo para cima, tá? E aí, o espermatócito, que a gente chama de primário, depois espermatócito secundário, espermátide, que é quando eu vou começar a formar ali, né, o espermatozoide e o rabinho dele, né, para ele poder ter motilidade, movimento, né, e aí eu formo o espermatozoide, tá? Já na mulher, tá? Eu faço o quê, né? Como é que eu formo o óvulo, né? O ovócito, que é a célula, o óvulo feminino. Larissa, desliga o microfone, por favor. Então, eu tenho a formação lá de cima, folículo ovariano, né? Depois, isso é o nosso processo, né? Que da mulher, eu vou formar no meu ovário o meu ovócito. Por que eu quero que vocês prestem mais atenção? Eu formei, por espermogênese, o espermatozoide. Lá no meu ovário, eu vou formar, né, uma vez por mês, eu vou fazer todo esse processo, né? Nós, mulheres, amadurecemos um óvulo, né, um ovócito, a cada vez do mês eu vou formar um óvulo, tá? E aí eu vou formar pelo folículo, né? Eu faço o folículo ovariano primeiro, depois eu tenho o corpo lúteo e depois o folículo maduro. E aí, quando eu estou em ovulação, eu formo o ovócito, né? Que é o óvulo propriamente dito, que pode sofrer ou não a fecundação com espermatozoide, tá? Tudo isso eu faço por meiose. Eu vou fazendo esses processozinhos por meiose. O que é importante a gente saber? Espermogênese é a formação do gameta masculino. Ovogênese é a formação do gameta feminino, o ovócito. E aqui vem o que vai nos interessar, né? Que é a fecundação e a parte genética da coisa aí que vão acometer algumas doenças. Então, ó, normal. Normal, quando eu tenho o processo de fecundação, eu tenho 23 cromossomos do pai, o espermatozoide, e 23 cromossomos do óvulo, do ovócito. E aí eu crio, né? A fecundação ocorre um indivíduo com 46 cromossomos, sendo que 23 vem do pai e 23 vem da mãe. Gente, alguma dúvida até aqui? O que é fecundação, o que é meiose, o que é mitose? Todo mundo entendeu? Vamos tirar dúvida? Eu tenho. Andressa, fala que eu não ouvi. Eu não entendi direito a parte da metose 2. Meiose. Metáfase 2. Metáfase 2 é a mesma coisa eu quero variabilidade genética. Na meiose 1, eu fiz o quê? Eu dividi os meus cromossomos no meio.
não dividi no meio. Eles dois foram os 2x para uma célula. Quando eu tenho a metáfase 2, eu vou dividir a cromátide. É a mesma coisa que eu fiz na mitose. Eu só divido as cromátides. Por quê? Porque eu quero dividir mais células, tá? Eu quero dividir em mais células. Então, primeiro eu divido os cromossomos, depois eu vou dividir as cromátides para a formação de mais células. Aí acaba, ó, cada um fica nas células filhas, cada um fica com a metade de um, metade de outro. Então, até aí, os cromossomos ainda não tinham se divididos. Aí, na metáfase, eles Aqui, vão ó. se dividir. Isso. Metáfase é sempre meio. Na metáfase 1, eu vou ter o meado. Ó, metáfase 1, vamos supor, se aqui fosse A1, eles vão dividir, vão para os polos opostos, os cromossomos inteiros. Na metáfase 2, já vão as cromátides, igual da mitose, tá? Por quê? Porque eu quero formar 4 células filhas. Tá? Gente, eu não vou cobrar essas fases assim. Eu quero saber os eventos mais importantes que acontecem na célula, tá? Então, metáfase é sempre meio. Metáfase é sempre quando os cromossomos estão alinhados na placa equatorial, no meio da célula. E aí, essa parte, eu esqueci de falar, esse meio é onde eu tenho o grau máximo de condensação dos cromossomos. Por isso que eu consigo ver isso bonitinho na lâmina lá no laboratório. Quando a gente colocar, a gente consegue ver direitinho essa placa, que é a fase que eu tenho maior condensação que eu consigo ver no microscópio, tá? Mais alguém? Professora, Oi, Gabriele. eu queria saber se é na fase 2 que divide as cromátides. Isso. É? Não. Isso. A anáfase, eu sempre vou ter divisão de alguma coisa, não. Ela vai ser puxada para polos opostos. E na anáfase 2 eu tenho a separação das cromátides irmãs da meiose 2. Obrigada, professora. Entenderam? Mais alguém? Bom, vamos lá. Então, já entendemos como ocorre a divisão celular, né? Mitose, meiose. E agora a gente vai entender um pouco sobre o que está lá dentro do meu cromossomo, tá? O que eu tenho dentro do meu cromossomo? Eu tenho genes, tá? Então, genes são aquele pedacinho que vai codificar uma característica, seja ela genética, seja ela física, tá? Então, eu tenho aqui, por exemplo, ó, eu tenho o cromossomo, tá? E eu tenho o cromossomo alelo. Imaginem ali, gente, que eu tenho o cromossomo 1, né? E eu tenho o cromossomo 2. O A, tá vendo? Daquilo da genética. Azinho, azinho, azão, azão, tá? Primeiro a gente tem que entender o que é genes, o que são pares, regiões de cromossomos homólogos. Cromossomos homólogos, gente, imagina que eu tenho um cromossomo do meu pai, eu tenho um cromossomo da minha mãe, tá? Quando eu tenho um lado do meu gene é ali, ó, bonitinho. Cada partezinha do meu gene aqui, uma partezinha daqui do meu gene do pai e uma parte do gene da mãe, eles correspondem ao mesmo gene, à mesma característica que eu quero expressar, tá? Então eu tenho essas regiões chamadas locus. Então eu tenho um locus ali que vai expressar cor de olho, por exemplo. Então, no mesmo lugarzinho no meu gene do pai, do meu gene da mãe, eu tenho aquele par ali que é o gene, o locus que eu vou expressar a minha característica,
tá? Então, ali, aí eu chamo isso de alelo. Então, ó, no mesmo, na figura do lado esquerdo, eu tenho um cromossomo homólogo, porque é um do lado do outro, um par do pai, um par da mãe, e eu tenho os genes, né, alelos. Por quê? Por que está pintado aí de pretinho esse alelo? Porque, vamos supor, se for um alelo do pai ou um alelo da mãe, de cor de olho, por exemplo, eles estão no mesmo local, lado a lado. E isso são genes alelos. E aí, olhando essa figura representativa do lado, que é aí que vai me dar a variabilidade genética, né? Tá vendo? Ó, azão, azão, na primeira figura, azão, azinho, na segunda figura, e azinho, azinho. Todos eles pareados, tá vendo? Vocês vão entender por que tá assim. Entendam agora, eu tenho região do meu gene, né? Que chama-se locus, né? Que esse locus são alelos, um do lado do outro, que vai expressar a mesma característica, seja ela genética, seja ela física, seja ela genótipo, seja ela fenótipo. E aí, para a gente entender geneticamente como funciona isso, eu tenho as letras do alfabeto, né? Que a gente chama de letra maiúscula, que eu posso. Letra maiúscula, né? Geralmente a gente usa a letra A, tá? A letra A, quando eu tenho um gene dominante, ele vai estar sempre em letra maiúscula. Então a gente chama de azão. Quando eu tenho um gene recessivo, a gente chama de azinho, que é letra minúscula, tá? É assim que a gente representa, né, geneticamente, hipoteticamente, os genes, né, para entender essa variabilidade genética para fazer ao final o que a gente quer, aconselhar geneticamente um casal, se a probabilidade, né, isso aí é tudo por probabilidade, tá, gente? É matemática. É probabilidade de o feto, né, a criança, né, quando ao nascer, expressar uma característica, tá? Então, eu uso o gene dominante, azão, dominante, letra maiúscula. Gene recessivo, azinho, tá? Representado por letra minúscula. Aí vamos entender os termos. Isso aí é bom anotar. Quando eu tenho um indivíduo, né, uma característica homozigota ou homozigoto, eu tenho um indivíduo que possui dois alelozinhos ali, ó, para determinada característica. Vamos botar a cor de olho para a gente ficar bem na nossa cabeça. Vamos supor, ele tem o azão. Então, diz que é um homozigoto dominante, tá? Se eu tenho um gene alelo recessivo, tá? Homozigoto recessivo, eu tenho azinho, tá? Pensem assim, gente, para ser mais prático. Homo igual, tá? Homo igual. Então, naqueles dois pares de alelos, eu vou ter ou gene dominante daquela característica ou gene recessivo daquela característica. Então, ou eu vou ter azão, ou eu vou ter azinho, tá? Isso chama-se igual, homozigose, tá? Homozigoto, tá? Então, eu posso ter as duas letras maiúsculas, dominante, e eu posso ter as duas letrinhas minúsculas, azinho, recessivo. Heterozigose. Heterozigose diferente.
O indivíduo veio com duas características do pai e da mãe, mas só que um veio dominante e o outro veio recessivo, tá? Então, eu vou ter azão, azinho. A letra maiúscula dominante, diferente, tá vendo? Homozigose, tudo igual. Heterozigose, diferente. Por que que eu tenho que saber isso? Vocês devem estar perguntando isso na cabeça de vocês. Porque eu tenho doenças genéticas no qual há essa mistura aqui. Por exemplo, a anemia falciforme, vamos supor, né, uma doença, né, como a talassemia, por exemplo. Eu venho com o alelo do meu pai, né, errado, né, dominante, tá mutado aquele alelo. E eu tenho um alelo da minha mãe que não é mutado. Ok, quando tem uma situação dessa, por exemplo, o meu filho, ele não vai ter anemia falciforme, mas ele vai ter o traço falcêmico, tá? Ele vai ter essa situação aqui de homozigose. O que que acontece? Se ele casa com uma outra pessoa que tem esse mesmo traço aqui, que herdou do pai ou da mãe dela, ele tem uma chance de esse gene mutado da anemia falciforme, o azão dele, quando houver a mistura do material genético, vir azão, e isso passar a ser dominante, tá? E aí eu vou expressar a doença genética. Então é por isso que a gente estuda essas coisas, porque por probabilidade eu falo, olha, se você casar, né? Hoje em dia eu brinco assim com os meus alunos, a gente tem que, quando a gente casar, a gente tem que pedir para o marido o cariótipo, né? Que é o estudo genético, para a gente ver se há essa possibilidade de expressar a doença. É lógico, gente, que por isso que a gente está estudando isso, né? Porque lá na frente, quando a gente falar de aconselhamento genético, tem doenças que são doenças graves, né? São doenças que são graves. Então, a gente vai falar de economia, de uma pessoa social, psicológico dessa pessoa, de ter ou não um filho, por exemplo, com uma síndrome frágil X, síndrome de Down, essas síndromes todas que a gente conhece. Então, tem como a gente, com esses detalhezinhos, montar um perfil, né, hipotético de chances, de probabilidades desse casal ter ou não um filho com uma doença genética. Por isso que a gente estuda essas coisas aí. Tá? Então, ó, heterozigose diferente, tá? Então, é um A maiúsculo e um A minúsculo. Como é que aqui, ó, como é que eu vou construir um indivíduo, né? Seu gene, seu genótipo. Tá vendo, ó? Eu tenho A com B, A com A, B com B, C com C, D com D. Cada partezinha, cada letrinha dessa aí, representativamente, tá falando do quê? O A com A, eu tenho uma característica, por exemplo, cor de olho. Então, estão no mesmo, ó, estão no mesmo locus, tá vendo? São alelos, um do lado do outro. Um vem do pai, um vem da mãe. O B, alguma característica, cor de pele, por exemplo, tá lá, ó, no mesmo lugarzinho. Cada lugarzinho desse, do gene, que eu consigo estudar a característica, ele vai expressar uma característica genética, tá? Então, eu estudo cada pedacinho desse gene aqui. Tá, gente, genótipo e fenótipo. Isso aqui, ó, genótipo, são características que eu tenho geneticamente, tá? Então, cor de olho, cor de pele é fenótipo, tá? Genótipo é minha genética. Como é meu material genético, como você vai se comportar meu material genético. Aí, fenótipo
né? Vocês já viram, né? No Brasil não é permitido, mas existem locais que as pessoas fazem isso, manipulação do material genético para expressar o fenótipo que eles querem, né? Cor de olho, do jeito que eles querem, tipo de cabelo, faz de tudo. Mas isso é proibido, isso é manipulação do material genético que não é proibido, que é proibido. Mas tem pessoas que fazem isso em laboratório para expressar fenótipo de uma criança, tá? Fenótipo, aparência física do indivíduo, tá? Fenótipo vai ser sempre igual à minha genética mais o ambiente, tá? Importantíssimo a gente entender que tudo que a gente vem, tanto fenotípico quanto genotípico, pode ter alteração de acordo com o meio que a gente vive, tá? Então, o meio é um fator dominante também, dominante não é azão, azinho, mas é um fator importante, digamos assim, para a expressão de alguma característica, tá? Seja ela genética, que eu posso ter mutações, seja ela no fenótipo, também da aparência. E aí dá o exemplo da cor de pele. Quando sofre influência ambiental, pessoas com o mesmo genótipo, né? Geneticamente dizendo que a pele dela é clara, por exemplo, com a exposição à radiação, por exemplo, há mutação na cor da pele. Então, eu tenho o mesmo gene que outra pessoa que me diz que a minha pele seja clara. E aí eu sofro alguma influência do meio, a minha pele vai mudar de coloração, mas aí é um fator do ambiente, um fator externo. Então o fenótipo pode mudar. É isso aqui que eu falo. Quando a gente casar, quando a pessoa casar, devia pedir esse mapeamento genético. Isso aqui é só para curiosidade de vocês mesmo, como a gente faz, tá? Heredograma, né? Isso quando chega um paciente, não vai chegar paciente, vocês não vão trabalhar com isso, mas vocês vão trabalhar aconselhando pessoas que podem vir com um heredograma dizendo que provavelmente o feto vai vir com alguma alteração, com alguma anomalia genética. Então, só para representar, só para quando vocês olharem isso em algum lugar da vida, vocês já saberem o que é. Primeiro, sempre o quadradinho a gente representa como homem, tá? E sempre a bolinha a gente representa como mulher, né? Então, quando você bate o olho, você já sabe ali que é um casamento, né? De um homem e uma mulher e os descendentes, né? Aqui, por exemplo, tem 1, 2 e 3, são 3 gerações. Então, repare, eu tenho um homem afetado. O homem afetado é a corzinha. O indivíduo afetado, faço a coloração pintadinha, de preto, seja ela qual for. Preto. Quando eu não tenho pintura dentro, só tenho o desenho, né? Ou a bolinha ou o quadrado, eu tenho um indivíduo normal, tá? Um homem e uma mulher. E aí, gente, isso aqui que eu faço, né? Quem trabalha com genética faz para probabilidade. Por exemplo, eu tenho um homem aqui que teve alguma doença genética e então dominante, um dele é dominante. E ele, né, casou com uma pessoa que não teve, tá? Então eu tenho probabilidade de não teve 2 filhos homens, de não ter a doença. Ok. Como eu posso ter casado aqui, ó, com uma mulher, no número 4, que tem a doença, primeiro descendente. Os primeiros descendentes não tiveram nada. Agora, no terceiro descendente aqui, ó, eu tive uma mulher que pode ter sido afetada. E é assim que as pessoas trabalham com aconselhamento genético, né? Com probabilidades de expressão de algum gene que possa vir mutado e sofrer uma doença genética. Ah lá, ó, que eu falei para vocês, ó, é feito assim, né? Quadradinho homem, a bolinha mulher,
o sexo do bebê, que eu posso fazer sem o bebê ter nascido ainda, tá? Geralmente a gente faz antes da gestação ou depois quando suspeita de alguma doença. E aí eu tenho algumas, que isso aqui é só por curiosidade, pra vocês entenderem como é que é feito, caso vocês participem de um heredograma. Herança autossômica. Os indivíduos normais têm 44 cromossomos, né? Mais 2 cromossomos, né, são sexuais. XX, mulher, XY, homem, tá? Então, os cromossomos nos homens, quanto nas mulheres, são o mesmo número, tá? Não existe mulher com cromossomo a mais ou a menos e homens com cromossomo. Indivíduos em relação a cromossomo, homem e mulher, têm a mesma quantidade, tá? Se eu tenho alteração genética, né, em autossomo, se distribui também igual em mulher e em homem, tá? E aí eu tenho aquela aula passada. As mutações, o quê? Numéricas, né? Em números a mais de cromossomos. As mutações numéricas, número a mais ou a menos de cromossomo, e mutações estruturais é aquela que eu tenho a mutação nas bases nitrogenadas. Então, eu tenho herança dominante e herança recessiva. Azão, azão, característica dominante, azinho, azinho, característica recessiva, tá? Letra maiúscula, 2 alelos pareado, azão, azão, característica dominante. Herança autossômica recessiva, azinho, azinho, característica recessiva. Eu vou expressar a característica. Eu sou um indivíduo, ó, igual, homozigose, tá? Homo, igual. Herança recessiva, tá? Aqui, ó, o azinho, azinho. O alelo recessivo, tá? O alelo recessivo, a letrinha minúscula, quando eu tiver sempre o azão, azão, ele é dominante. Ok, eu vou expressar aquela característica. O azão que veio do meu pai, o azão que veio da minha mãe, vou expressar uma característica. Quando eu tenho o azinho, azinho, são características recessivas. Vou dar um exemplo para ficar mais fácil. A cor, o olho azul, né? O olho azul, ele é um olho raro, né? Não é um olho tão comum, por exemplo. Ele tem uma característica recessiva, o azinho, azinho, né? Então eu expresso essa característica quando nessa mistura do meu material eu tenho que 2 indivíduos azão, azinho, azão, azinho, e eu tenho a combinação dos 2 azinhos na criança, no feto que seja. Então, é um indivíduo homozigoto recessivo, tá? Então, por isso, a herança recessiva, gente, digamos assim, é uma herança mais rara, tá? É uma herança mais rara, geneticamente falando. E a herança dominante de um indivíduo heterozigoto, eu tenho como expressar aqui, ó, azão, azinho. O que é isso? Quando os 2 genitores, né, pai e a mãe, apresentam um alelo, né, tá lá, azão, azão, azinho, azão, azinho, azão, azinho, tá? 2 características que eu estava dando o exemplo da anemia falciforme, assim, tá? O indivíduo veio com alelo dominante e um recessivo, o A maiúsculo e o A minúsculo. Quando eu tenho esse cruzamento, vamos supor, de 2 pessoas com essa realidade aí no alelo, tá? Um dominante e um recessivo, quando há o cruzamento, né? Pela lei de Mendel, que é aquela lei da ervilha, eu vou botar um vídeo lá para vocês sobre isso. Eu tenho 50% de chance
dessa pessoa ser azão ou azinho, tá? De ela ter uma herança dominante, tá? Então, um indivíduo, quando eu tenho dois indivíduos que se cruzam por heterozigose, azinho, o que acontece? Eu tenho 50% de chance do feto expressar essa característica dominante, azão, ou recessivo, azinho, tá? Então, indivíduo com... Por que a gente está falando isso, gente? Porque esse daí é o maior problema que a gente vai ter no aconselhamento genético. São pessoas que, vamos supor, se esse azão aí seja uma característica dominante de uma doença genética, quando há o cruzamento com outra pessoa com essa mesma realidade, 50% do meu filho expressar essa doença ao nascimento, tá? Isso pode ser tanto a gente falando de doença, como falando de aparência. Ainda falando de heterozigose. Homozigose, igual, né? Então, o fenótipo, geralmente, quando aparecem essas características de homozigose, tá? Ele vai fazer o quê? Características parecidas. Isso, gente, é importante também, que a gente está falando, eu estou ligando mais para a genética, que é mais o que interessa para a gente. Mas isso também é importante quando a gente vê indivíduos, né? Quando há essa formação, eles se parecem, né? Com o pai, se parecem com a mãe, né? Ou se parecem mais com a mãe. É lógico, a gente tem a variabilidade genética, né? Dos fenótipos, mas tem indivíduos que têm mais características do pai ou mais características de quem? Da mãe. Por quê? A maioria das características vem de quê? Homozigose, né? Do fator dominante. Então, quando há esse cruzamento, eu tenho o quê? Mais fenótipos parecido com o pai ou com a mãe, tá? O gene localizado num cromossomo autossômico, o gene, pedaço do material genético localizado no mesmo alelo, do pai e da mãe. Ambos os sexos têm a mesma probabilidade de ser afetado, tá? Então, não tenho alguma, falando de fenótipo, tá? Fenótipo, eu tenho a mistura desse material genético, onde um vai misturar características com outros, independente do sexo, masculino ou feminino. Mas, geneticamente, eu tenho, quando a gente falar de aconselhamento genético, eu tenho doenças que são relacionadas ao cromossomo X da mulher e tenho doenças relacionadas ao cromossomo Y, que é o homem. Por isso que tem pessoas, tem doenças que só serão manifestadas em homens, em descendentes homens, e doenças genéticas que só são manifestadas em mulheres, tá? Aí, mais uma aqui, ó, também, estudo de um aconselhamento genético, ó, a probabilidade de uma pessoa, né, isso aí vem pra gente, né, tratar ou aconselhar. Vem esse heredograma, né, no qual se estuda alguma doença, e aí, sempre vocês entenderem, a parte, né, a probabilidade, isso aí é um estudo de probabilidade, no qual, entre as relações, ó, primeiro um casal, 1 e 2, teve 4 filhos, né, e os descendentes desses 4 filhos. Então, eu levo a característica genética, essa mutação, que é o indivíduo que está com a corzinha pintada de preto, e os descendentes dele, a probabilidade que esses indivíduos têm de manifestar uma doença, tá? Aí é um exemplo. Aqui também, ó, de albinismo, de
Isso aí qualquer doença. E aí a gente vê a probabilidade. Isso aqui é um estudo de probabilidade do indivíduo, né, durante o casamento, né, com outras pessoas, relações, terem, expressar os genes. Gente, vamos lá. Dúvidas? De importante aqui, o que vocês têm que levar? O que é homozigose e o que é heterozigose? Homozigose são alelos, sendo eles recessivo ou dominante, azão, azinho, tá? Heterozigose são alelos diferentes, onde um tem uma característica dominante e outro tem uma característica recessiva. Mais importante. Por que eu tenho que saber isso? Porque vocês vão trabalhar com pessoas, né? Nicole, eu tenho que estudar isso tudo na psicologia. Essa matéria é um saco, eu entendo, tá? Mas por quê? Vocês vão receber pacientes, às vezes, que vocês vão ter que tratar pela psicologia, né? Vão ter que atender psicologicamente pacientes que saibam que, devido a esse estudo genético, tem a probabilidade de receberem uma criança com alguma síndrome, por exemplo. Ou casais que não saibam, né? E devido a esse estudo, né, que a gente vai ver agora algumas técnicas, saibam que vão ter uma criança com síndrome de Down, por exemplo, do X frágil, síndrome de Down e assim por diante. Então, eu tenho que entender um pouco de como isso funciona geneticamente. Alguma pergunta? Professora, Sim. então o heterozigose ela é azão e o homozigose é azinho ou azão. Não, ao contrário. Azão é homozigose. Azinho também é homozigose. Só que o azão, letra maiúscula, é homozigose dominante, tá? Azinho também é igual, homozigose recessiva. Heterozigose é letra maiúscula com letra minúscula, azão com azinho. Entendi. Entendeu, Andressa? Entendi. Então, heterozigose é azinho e o homo é azão. E azinho também. Sim. Só que o azão é característica dominante. Azinho é recessiva. Mas são iguais, não são? As letras não são iguais? Uhum. Entendi. Heterozigose, Andressa, é sempre diferente. Então, é a letra maiúscula com a letra minúscula, tá? Entendi, obrigada. Gabriele? Eu fiquei com dúvidas sobre a definição de alelo, eu não entendi. Eu não estou ouvindo você. Fala um pouquinho mais alto. Eu fiquei com dúvida na definição do que é alelo, eu não entendi. Alelo é aquela parte do gene ali, ó. Quando eu separo, tem um cromossomo, tá? E ali tem um pedacinho chamado locus. Alelo é um do lado do outro. É aquela mesma característica que vai ser expressada no gene do pai e no gene da mãe, no mesmo local. Então, eu tenho alelo, um do lado do outro. Obrigada, professora. Ficou mais fácil? Querem parar 5 minutos? Como é que vocês querem? Pessoal? É melhor parar um pouquinho para não dar nó na cabeça da gente, viu? Tá, vamos parar então 10 minutinhos. Ó, são 9h25, 9h35 a gente volta, tá bom? Ok, gente? Ok, professora. Tá. Respire e fique calmo, pelo amor de Deus, gente. Se não voltar, porque deu alguma coisa.
baixa estima? Tem baixa estima? Hoje, tá? Tem uma atendimento agora 1 hora. Por volta de umas 5 horas já é bom. Isso. Gente, conceitos importantes até agora. Eu vou botar um roteiro lá para vocês na aula, do pós-aula lá para vocês. Conceito de divisão celular, o que é mitose e meiose. Ligue o microfone, Helder, por favor. Conceitos importantes. Divisão celular, o que é mitose, o que é meiose, o que são indivíduos homozigóticos, recessivos, homozigóticos dominantes e heterozigose. São os conceitos mais importantes que eu tenho que saber até agora, tá bom? Eu vou botar um roteiro para vocês depois lá, um estudo dirigido para vocês fazerem. Continuando, vamos lá. Para que eu tenho que saber isso tudo? Né? Para que eu tenho que entender isso para chegar até aqui? Aconselhamento genético. Eu tenho como fazer isso? Podem desligar o microfone, por favor? Eu tenho que orientar, né, as famílias, né, no caso de eventual possibilidade, probabilidade, por aquele cariótipo não, heredograma que a gente faz, para alguma doença genética, né, que alguma doença que possa ser grave. Então, existe, né, profissionais geneticistas, né, podem ser biomédicos, podem ser médicos, que são habilitados a fazer, né, essas informações, né, de forma clara, tá, para transmitir isso pro paciente, no caso, né. E aí que vem também o papel do psicólogo, né? Que o psicólogo tem que entender um pouquinho de genética, né? Para poder também auxiliar essas pessoas que possam a receber uma notícia que tem uma probabilidade dessa pessoa ter um filho com alguma doença genética, tá? Então, esse ramo são feitos por geneticistas e chama-se aconselhamento genético, tá? E alguns termos são importantes nessa consultoria, tá? Com o propósito de quê? Avaliar essa família, avaliar as doenças, por exemplo, que essa família tem e fazer esse heredograma com a probabilidade dessa expressão gênica vir até chegar até os descendentes, né, do filho desse casal. Então, por isso que muitos casais procuram essas orientações. E aí eu tenho que ter, né, algumas informações, né, que são fornecidas pelos próprios pais, né, pelos próprios familiares, né. Consequência da doença, probabilidade de transmissão dessa doença genética, probabilidade, a gente dá essa probabilidade em porcentagem, né, de 25, 50, 100% dessa criança vir a expressar esse gene mutado, né, e ter a doença. Ter noções do caminho para prevenção, né, se tiver algum tipo de prevenção, e, se caso positivo de uma doença genética, os prováveis tratamentos que existem, né, no mercado para qualquer uma dessas doenças ou síndromes que o feto possa desenvolver. Professora, posso fazer uma pergunta? Pode, sumiu o slide. Peraí. Pode falar, estou ouvindo. Como é que funciona? Onde entra aí, no caso,
a questão do pré-natal, né, onde os pais vão ver se os sangues são compatíveis e tal. Vamos falar agora. Quem está falando comigo? É o Márcio. Márcio, vamos falar agora. Exatamente, vamos chegar agora sobre o pré-natal e sobre os exames que a gente pode fazer também via fetal, tá? Vamos falar já já. E aí, no aconselhamento genético, teve alguém até que me fez essa pergunta na aula passada, diferença de doença genética e doença hereditária. Doença genética, a alteração patológica, né, patogênica do material genético nesse processo de mistura do material genético. Então, eu venho com o pai ou venho com a mãe com algum gene mutado, né, de alguma forma, e por essas probabilidades eu posso ter uma criança mutada, né, com alguma expressão gênica de uma doença. Já a doença hereditária, ela é transmitida de geração para geração. Não quer dizer que eu vim com a doença genética, que eu vim com o alelo de uma doença mutada, que o meu filho venha ter. Por isso que nós fazemos o aconselhamento genético, por probabilidade, tá? E a doença genética também, gente, ela tem uma característica diferente da hereditária. Porque a doença genética direta, eu posso vir com o meu gene mutado, sim, mas eu também posso sofrer mutações, que a gente falou na aula passada, que são mutações genéticas do ambiente, por exposição a algum fator de risco, tá? Já a doença hereditária, ela vai ser por alteração numérica ou estrutural, que vai ser transmitida de geração para geração. Só que tem doenças, por isso que a gente faz o heredograma, que pula de geração para geração. Depende do descendente com qual ela vai vir ter a futura criança, né, futuro filho. Tá, aqui, ó. A alteração deve ocorrer na parte lá da meiose da gametogênese, né? Dos gametas, do pai ou da mãe. Indicações, né? Casais que nos procuram para fazer, por exemplo, um heredograma, para saber se tem alguma doença, tem alguma probabilidade de vir com alguma doença hereditária, né? Casais consanguíneos, né? Parentes, por quê? Eu tenho mistura do material genético, tá? E eu tenho pessoas que são parentes, elas têm alguns genes que são parecidos, né? Iguais, e isso pode gerar problemas, se tiver algum caso, principalmente na família, de alguma doença. Abortos, né? Abortos ou infertilidade, casais também procuram por esse motivo. Histórico de condições hereditárias, a síndrome do cromossomo X, né? Que é uma síndrome que ela causa problemas, geralmente em homens, né? Que vêm com problemas característicos, fenótipos errôneos. Mães acima, né? Mulheres acima de 35 anos. Hoje em dia já melhorou muito a parte genética, né? Os tratamentos, mas ainda temos problemas, né? O óvulo da mulher, ele é aquilo ali. Eu brinco assim, acabou o milho, acabou a pipoca. Chega para os 40 anos, a gente já vai não tendo a capacidade de fazer um bom óvulo, né? Para ser fecundado. Exposição a algum causador de má formação fetal, drogas, medicamentos, álcool, algum fator externo no qual essas pessoas possam estar expostas, né? Exposição a drogas, pessoas também que procuram muito aconselhamento genético, são pessoas que estão em tratamento de algum tipo de câncer, né? Que tomam muitas medicações, né?
ou radiação, né? Radioterapia, tal. Então, eu tenho algumas pessoas, né, que têm indicações de procurar o aconselhamento genético. Aqui, ó, a síndrome do cromossomo X, aqui, o que que acontece, ó? O gene mutado, ó, o gene normal do lado esquerdo, o gene mutado, ó, ele vem, ó, com um pedacinho a mais de um gene que a gente já conhece. Isso tudo, gente, é legal porque a gente já tem um estudo dos genes humanos. A gente já tem um conhecimento do genoma humano. Então, a gente sabe aonde vem as mutações. Então, isso fica mais fácil da gente estudar, tá? Então, ó, no gene FMR1, né, ele é mutado e aí eu tenho um pedacinho a mais desse cromossomo, tá? É uma mutação no qual eu recebo um pedacinho a mais de um gene que não deveria estar ali. Professora, o que pode acontecer quando tem essa mutaçãozinha? Tem algum problema físico ou algum problema de doença, é isso? Então, é um processo de doença, é uma síndrome genética, que dá síndromes na característica da pessoa, entendeu? Características fenotípicas da pessoa, tá? É um tipo de doença genética. Assim como a síndrome de Down e outras síndromes, síndrome de Turner, que dá nos homens, das mulheres com características femininas e etc, tá? Outras pessoas também que procuram o aconselhamento genético, pessoas com doenças infecto-contagiosas durante a gestação, né? Sífilis, rubéola, né? Que podem dar o quê? Má formação no embrião. E aí que a gente vai entrar agora na como a gente vai fazer, por exemplo, via fetal, a gente pesquisar isso aí. A gente também pesquisa antes da fecundação, pelo histórico familiar, e a gente também pesquisa quando a pessoa, né, a mulher, já engravidou, tá? Nesse caso é o que a gente ia fazer. Anomalias ou condições genéticas recém-diagnosticadas, vou pesquisar também no feto. Filho anterior com inúmeras anomalias congênitas, né? O lábio leporino, deficiência mental. Então, tudo isso eu vou pesquisar. Isso tudo, gente, é um conceito de quê? Pesquisa, tá? Pesquisa. Para, se houver tratamento, eu conseguir fazer via fetal, tá? E casais em que um dos cônjuges é afetado geneticamente. É o que eu falei, que eu dei exemplo das anemias, por exemplo, da talassemia e da anemia falciforme. Se eu já sei, eu consigo diagnosticar isso facilmente em exame de laboratório, né? Se eu tenho uma anemia falciforme, se eu tenho uma talassemia, eu já sei que eu tenho a doença. Então, pelo meu heredograma, eu tenho a doença e eu posso passar para o meu descendente, certo? Qual a probabilidade que eu posso? 25%, 50%? Depende do outro lado da moeda, né? De quem eu for ter o filho. Se tiver também esse problema, aí eu posso cruzar esse problema e aí expressar a característica de ter uma anemia falciforme, tá? Então, isso são coisas que levam a gente a pensar em fazer o aconselhamento genético. Etapas da consultoria, isso é só para curiosidade, tá, gente? Que isso aqui a gente não faz, né? Eu, biomédica, não faço, vocês, psicólogos, não vão fazer, né? Determinação do padrão de herança do pai e da mãe, exames clínicos e exames genéticos, que a gente já tem em laboratórios específicos, levantamento, isso aqui é de suma importância, né? O levantamento do histórico familiar, né? Caso a pessoa já saiba, né? Que teve, se o pai teve, se o avô teve, né? Pesquisar lá atrás a doença, que fica mais fácil da gente montar o heredograma, que é o próximo passo. A avaliação dos exames clínicos e genéticos já realizados,
com outros exames, se necessário. Então, para montar esse aconselhamento genético, quanto mais informação eu tiver dessa família, né, tanto do pai ou tanto da mãe, vai enriquecer o meu resultado, para me obter a probabilidade daquele feto vir com algum padrão, alguma herança genética ali ou mutada, tá? Então, é muito importante a anamnese, tá? Então, eu não sei se psicólogo, até uma curiosidade, eu não sei se psicólogo participa também dessas etapas de anamnese, né? De conversar com os pais, de entender o histórico da família, para alimentar essas informações para o geneticista, tá? Isso é uma coisa também que me bateu até a curiosidade agora, depois eu vou até pesquisar para passar para vocês. Professor, ele participa sim. Participa? Legal. Sim. Então, é vocês que fazem essa anamnese? É um trabalho em conjunto, na verdade, mas desde o começo participa para poder falar numa língua mais clara, quando a pessoa é muito leiga, então a gente participa desde o começo. Ah, que beleza. Legal, Jennifer. Eu não conhecia, até porque a pessoa que tem 3 filhos não precisou de aconselhamento genético, né? Vamos Mas lá. participa sim. Legal, legal. Então, isso que eu vou pesquisar para tirar um pouco vocês. Você me deu uma ideia ótima agora, Jennifer. É o que eu vou fazer para vocês não me matarem com essa disciplina tão pesada que eu sei que é para vocês. Eu vou pesquisar, ou gostaria que vocês pesquisassem sobre o papel do psicólogo na consultoria genética, ou papel junto ao geneticista, alguma coisa disso, e a gente vai transformar isso em formativa, tá? Que eu pensei lá em colocar umas perguntas, mas eu vou pesquisar e vou colocar lá a atuação de vocês nesse ramo da genética. Vai ficar mais suave. Calcular os riscos, né? E fazer a consultoria, passar isso para o meu paciente. Aí é o que você falou para mim, né? Então, a transmissão dessas informações, né? Seja ela em qualquer profissional de saúde, a gente tem que transmitir de forma clara, acessível, como a Jennifer falou, para o paciente. Tá? É lógico que a gente tem código de ética, que a gente não pode esconder nada do paciente, tá? Então a gente tem que falar para ele, mostrar para ele de uma forma clara, compreensiva, e aí que entra ali, ó, a parte de vocês, respeitando as condições emocionais, que nem sempre a notícia é boa. Geralmente, quando a gente chega a fazer um aconselhamento genético, tem uma grande probabilidade de esse indivíduo, esse casal, ter um filho com uma doença grave, geneticamente falando, tá? E sempre ter o conhecimento, como a gente é da área de saúde, né, dos possíveis tratamentos para amenizar essas notícias, né, essa notícia para o casal. Então, eu tenho que transmitir de forma clara, compreensiva, né, mas sem omitir a verdade, respeitando esse casal que procurou e orientando, né, no caso de positivo ou de uma grande probabilidade, né, os possíveis tratamentos, né, ou atenuação de sintoma, né, que as doenças genéticas às vezes não têm tratamento, tem atenuar sintomas. E aí vem o que me perguntaram agora há pouco. Aconteceu, já tem alguma suspeita, como que eu posso fazer esse diagnóstico? No pré-natal, né? Então, pré-natal, por definição, conjunto de técnicas capazes de verificar a saúde e o desenvolvimento do embrião, né, no comecinho, depois o feto, quando presente detectar defeitos ou doença. Então, como que a gente pode fazer isso, né? As técnicas que a gente pode utilizar para poder identificar alguma anomalia genética ainda no
no período de gravidez. Algumas técnicas. Ultrassonografia, vamos falar de cada uma delas. Biópsia da vilosidade coriônica, aminocentese, cordodoncentese e fetoscopia. Vamos falar um pouquinho de cada uma delas. Ultrassonografia é básica, né? A gente tem um método não invasivo, que todas as mulheres têm que fazer no período de gravidez, no pré-natal, né? A partir da 11ª semana, a gente faz a primeira ultrassonografia, que detecta mais ou menos 80% das malformações, que eu consigo verificar pelo tamanho da cabeça e, né, da formação da cabeça e coluna. O monitoramento de exames ainda não invasivos, eu posso fazer uma biópsia de vilosidade coriônica. O que é isso? Gente, por punção, se há alguma suspeita, né, de alguma doença que eu queira pesquisar, né, nesse período, né, nesse período de começo de gravidez, entre o 11º, até a 20ª semana, a gente opta por fazer esse tipo de intervenção, tá? Que é uma retirada de uma pequena, a gente chama de punção, que é uma retirada de uma amostra do tecido, né, das vilosidades coriônicas, da placenta, para analisar, tá? E aí eu consigo fazer um estudo genético, o cariótipo. Lembra do cariótipo, que é o quê? Cariótipo é diferente do heredograma, gente. Cariótipo é aquela contagem que a gente faz, né, para ver se os cromossomos estão sendo formados direitinho, tá? E também, se eu falo de fazer uma biópsia de velocidade coriônica, eu também consigo ver o sexo do embrião. Por quê? Eu consigo ver lá no meu cariótipo se ele é XX, né, feminino, ou XY, se é negativo. Aminocentese. Aminocentese eu já penso em quem? Líquido amniótico. Então, após a 17ª semana, 20ª semana, eu já consigo analisar outras anomalias por retirada do líquido amniótico, que é aquele líquido do cordão umbilical que vai estar ali fornecendo para o bebê, né, para o feto, tá? E aí, eu pego essas células de origem do embrião e vou fazer um exame e eu vou analisar essas células, né, por esse líquido do cordão umbilical, tá? Essa é uma técnica um pouco mais invasiva e é monitorada, eu vou fazer essa retirada, né, isso tudo em hospital, né, num local apropriado, e eu vou analisar essas células do cordão umbilical por esse líquido. E é monitorada, né, ali, ó, tirando com uma seringa e é monitorada por ultrassonografia. Isso tudo, gente, para fazer o estudo do material genético, tá? Dos cromossomos. Cordoncentese. Também posso fazer essa retirada, também na 18ª, 20ª semana, por punção de veias umbilical do feto, tá? Para fazer o quê? Eu tenho, gente, testes que eu faço em laboratório, que são testes bioquímicos e testes moleculares, tá? Que eu consigo fazer esse estudo para montar o meu cariótipo, que é o estudo dos cromossomos e números de cromossomos, tá? Isso tudo para detectar doenças genéticas, né? No cromossomo. E fetoscopia, né? O feto já está mais formadinho, né? Acima da 25ª, 26ª semana, a gente já tenta fazer isso mais avançadamente, né?
por essa técnica de fetoscopia. Isso aí também, gente, eu consigo fazer intervenções, tá? Eu consigo fazer intervenções. Por exemplo, eu tenho uma doença chamada espinha bífida, que é o mau fechamento do tubo neural da criança, né? E essa criança pode dar um problema no crânio e na coluna. E eu consigo fazer por essa técnica esse fechamento, por exemplo, tá? Então, é uma técnica muito boa para fazer algum conserto, digamos assim, né? Lá dentro da barriga da mãe ainda, antes desse feto nascer, tá? Então, a inserção do catéter por fibra ótica, né? E aí, durante o exame, é possível colher alguma amostra de tecido, para também fazer o cariótipo. Mas a fetoscopia, gente, geralmente é utilizada. A gente está falando de genética, ok. Mas é feita para fazer também alguma intervenção antes do feto nascer, como se fosse uma cirurgia fetal, digamos assim, tá? E aí, ó, tem diagnóstico, defeito crânio-facial, alterações cromossomas, erros inatos do metabolismo. Ai, minha bateria está acabando. Dentre outras afecções, né, doenças genéticas. Mas eu faço bastante essa técnica aqui, mais para correção cirúrgica fetal do que para estudo genético, tá? E as principais indicações para exame de diagnóstico pré-natal, né? Aquilo meio ao lado que eu falei, ó, o fechamento do tubo neural. A idade avançada da mãe, né? Mulheres acima de 35 anos, defeito no fechamento do tubo neural, né? Chance de 4% de repetição entre os filhos, é um acometimento genético, e aí eu tenho que fazer esses exames, e se tiver esse mau fechamento, nas primeiras semanas eu consigo fazer essa fetoscopia e fechar esse tubo neural, e essa criança nasce normal. Casais com filhos afetados por doenças recessivas, e aí que eu falei para vocês, o recessivo é o azão e o azinho, né? O grande com o pequeno. Sempre quando ele casa, né, que ele tenha o feto, ele vem já com a característica, com A dominante. Quando há esse cruzamento, se a outra pessoa tiver também esse gene heterozigótico, a chance é provável de 25% de chance de expressar esse gene. Então, as doenças por heterozigose, gente, são as doenças que a gente mais estuda, porque são doenças que têm a maior probabilidade de acontecer por casamentos, né? E essas outras, o parceiro também ser heterozigoto, tá? É heterozigoto, um dominante, o outro recessivo. Se eu caso com outro que tem o mesmo par, um dominante e o outro recessivo, quando há o cruzamento lá no meu heredograma, eu tenho 25% dessa criança nascer com a doença, tá? E casos, né, de infecções durante a gravidez, né? Eu tenho que intervir por algum método desse para saber se o feto, né, está expressando, se eu estou com a doença, se eu tive a doença, eu tenho que expressar. Mas aí eu faço mais testes laboratoriais, que é a pesquisa que eu faço de anticorpos, para saber se aquele feto desenvolveu a doença, se ele está com aquela doença, ou se a mãe. Por isso que no nosso pré-natal, por exemplo, a gente faz exame positivo para toxoplasmose, sífilis, HIV, né, rubéola, que são doenças que passam interplacentárias, tá? Então, por isso a gente faz essas intervenções. E é isso, gente. Estão vivos? Professor, desculpe, alguém perguntou antes.